Boa tarde. O nosso grupo é composto pela Ana Beatriz, Andressa, Larissa, Luana e Yasmin. Vamos apresentar dois artigos. E o primeiro artigo que eu vou falar é sobre biomarcadores e como eles podem melhorar no uso racional dos antibióticos. Aqui está a página principal, né, do primeiro artigo. E melhorar o uso racional do antibiótico é uma prioridade global, uma vez que o uso inadequado e prolongado desses medicamentos está contribuindo para a resistência bacteriana. Atualmente, a prescrição de antibióticos ainda se baseia frequentemente em diagnósticos clínicos e exames complementares que são muitas vezes imprecisos. Isso leva à adoção de um modelo mais generalizado de duração de tratamento, que não considera as necessidades individuais do paciente. Para superar essas limitações, biomarcadores como procalcitocina, PCR, CD46 de neutrófilos e amiloide série K têm sido proposto para guiar tanto o início quanto a duração do tratamento com antibióticos. Alguns fatores que induzem a resistência microbiana é o uso inadequado, como automedicação e uso terapêutico incorreto, pressão seletiva, como exposição prolongada em ambiente hospitalar, fatores hospedeiros em sistema imune enfraquecido, condições crônicas e procedimentos invasivos, e disseminação de micro-organismos resistentes. E, como consequência, tem, então, o aumento da morbimortalidade, que é complicações graves e óbitos, além de aumento de custos de saúde, né? E aí, os biomarcadores, eles são indicadores biológicos que podem ser medidos no sangue, na urina ou outros fluidos corporais ou tecidos, e eles refletem processos biológicos, fisiológicos ou patológicos específicos, né? Então, eles podem indicar a presença e a gravidade e a evolução de uma infecção, auxiliando na tomada de decisões clínicas. Então, como os biomarcadores guiam o tratamento do antibiótico? No contexto da infecção, eles podem indicar a presença, a gravidade e a evolução de uma infecção, auxiliando na tomada de decisões clínicas. Então, no início do tratamento, ele ajuda na identificação da infecção bacteriana, como a procalcitocina e o NCD46, que podem ajudar a diferenciar infecções bacterianas de processos inflamatórios de outra natureza, assim evitando o uso desnecessário de antibióticos. Além da avaliação da gravidade da infecção, a magnitude da elevação de biomarcadores como a procalcitocina e a PCR pode indicar pode indicar a gravidade da infecção e a necessidade de um tratamento mais intensivo. Na duração do tratamento, pode haver monitoramento da resposta ao tratamento, então quedas da procalcitocina e o PCR pode indicar que o tratamento está sendo eficaz e que a infecção está sendo controlada, e a determinação de interrupção do tratamento, né? Então, ao monitorar a cinética dos biomarcadores, é possível identificar o momento ideal para interromper o tratamento com o antibiótico e evitar, assim, o uso prolongado e desnecessário desses medicamentos. Como vantagem, está a otimização do uso de antibióticos, então reduz o uso inadequado, né, de antibióticos, que vai contribuir para a redução da resistência bacteriana, e melhora os resultados clínicos, que vai permitir um tratamento mais direcionado e eficaz e com menor risco de complicações. Também tem algumas limitações, como a falta de padronização, porque não existe um consenso sobre os valores de referência e os pontos de corte para cada biomarcador, além dos custos, né, porque a dosagem de biomarcador aumentar o custo do tratamento, e alguns fatores que podem interferir nos resultados, né? Condições como doenças crônicas, uso de medicamentos imunossupressores e gravidez, que pode influenciar os níveis desses biomarcadores. Vou falar um pouco do mecanismo de ação e importância na resposta inflamatória dos biomarcadores. A procalcitocina, ela é um pró-hormônio da calcitocina. Ela, em condições normais, ela permanece apenas no interior da célula C, da tireoide. Então, dessa forma, em situações habituais, ela não é encontrada nas correntes sanguíneas. Só que, diante de uma infecção bacteriana grave, pode existir uma produção extratireoidiana, principalmente em macrófagos, que vai levar os níveis de
de procalcitocina na corrente sanguínea. Isso ocorre porque ela é um reagente de fase aguda e ela responde a estímulos inflamatórios envolvendo endotoxinas bacterianas e consequentes citocinas inflamatórias. Então, seu papel na resposta inflamatória reside na capacidade de amplificar a resposta inflamatória, estimulando a liberação de citocina pró-inflamatória, como a IL-6, IL-1 beta e a TNF-alfa, e ativar macrófagos, intensificando a resposta imune contra patógenos. Ela também serve como marcador de gravidade, então níveis elevados de procalcitocina estão associados a infecções bacterianas graves, como por exemplo a sepse. Então, ela é amplamente utilizada para avaliar o risco de infecções bacterianas e progressão para a sepse bacteriana grave e choque séptico. Como resultado, né, dos estudos, tem uma redução da exposição aos antibióticos, então tem uma diminuição significativa na duração do tratamento com antibióticos, melhora os resultados clínicos, então a utilização da procalcitocina pode reduzir a mortalidade e as complicações relacionadas ao uso dos antibióticos e também maior segurança. O uso da procalcitocina pode ajudar a identificar pacientes que não se beneficiaram com o antibiótico e assim reduzindo o risco de efeitos adversos. Como desafio, tem uma ausência de consenso sobre os valores. Os níveis de procalcitocina podem variar dependendo do laboratório e da população estudada. Ela também depende, né, da realização de medições sequenciais e da definição de pontos de cortes inadequados. E a procalcitocina ela não é um exame isolado, então a decisão de iniciar ou interromper um tratamento com antibióticos deve ser baseada em uma avaliação clínica completa que vai incluir a história do paciente, o exame físico e outros exames complementares. A proteína C reativa, a PCR, ela é uma proteína que é produzida pelo fígado e ela geralmente é aumentada quando existe alguma inflamação ou infecção no corpo. Então, seu objetivo na prática clínica é guiar o uso de antibiótico, especialmente para determinar quando iniciar e quando interromper o tratamento. Como resultado, foram realizadas meta-análise em 2 anos. Em 2014, foi realizada uma meta-análise de 6 SRs, que estudou o uso de PCR para orientar o uso de antibióticos em pacientes de cuidados primários, com infecções respiratórias agudas, e mostrou que a PCR reduziu a prescrição de antibióticos na consulta médica. Não houve também diferença entre os grupos em relação a eventos adversos, duração de sintomas, gravidez em 7 dias e nova consulta. E em 2016, teve um novo SR que incluiu mais de 2.000 pacientes adultos e pediátricos de cuidados primários com suspeita de diagnóstico de respiração aguda. E aí houve também uma redução no uso de antibióticos sem um aumento de efeitos adversos. O neutrófilo CD46 é uma molécula de superfície de leucócito. Ela é expressa principalmente em monócitos e macrófagos. Ela é considerada um marcador precoce em respostas imunes às infecções bacterianas. Como resultados, as meta-análises indicaram que eles possuem uma alta sensibilidade e especificidade para detectar infecções bacterianas. Nos últimos 8 anos foram publicadas 2 meta-análises de estudos observacionais sobre a precisão desse NCD46 como biomarcador de diagnóstico. E essas ambas meta-análises reuniram resultados de estudos em adultos, pediátricos e neonatais, e isso explica o seu alto nível de heterogeneidade. Nenhuma informação sobre a comparabilidade ou a evolução clínica dos grupos acima foi apresentada. Então, não pode tirar conclusões firmes sobre a segurança ou eficácia do NCD46 para orientar o uso de antibióticos em neonatos. Só que, apesar das evidências promissoras, as meta-análises sugerem que mais estudos são necessários para validar a eficácia do neutrófilo CD46 como biomarcador em diferentes contextos clínicos e para estabelecer diretrizes claras sobre seu uso na prática clínica. A amiloide A sérico é uma proteína que liga lipídios, formando uma lipoproteína. Os níveis da amiloide A sérico foram significativamente diferentes entre pacientes com e sem infecções bacterianas, sugerindo que pode ser um bom marcador para a infecção.
Apesar de seus resultados promissores, a amiloide sérica ela não está atualmente disponível para tomada de decisão clínica rápida na maioria das instituições. O que são as teias ômicas, né? Então, é a transcriptômica, proteômica e metabolômica. Elas são utilizadas como ferramentas promissoras para o diagnóstico e manejo de infecções, oferecendo a capacidade de diferenciar respostas específicas dos hospedeiros a estímulos infecciosos. Então, essas terapias elas vão permitir analisar em grande escala moléculas presentes em um organismo, ao identificar padrões específicos nessas moléculas e sendo possível diagnosticar doenças, especialmente infecções de forma mais precisa e precoce. Então, essas técnicas vão permitir análise em grande escala. Então, essas ômicas analisaram milhares de moléculas ao mesmo tempo, padrões moleculares, cada doença apresenta um padrão molecular característico, diagnóstico precoce, que vai permitir identificar doenças em estágios iniciais, personalização do tratamento, que vai ajudar a escolher o melhor tratamento para cada paciente. Como desafio, ainda há desafio como a necessidade de mais estudos e a definição de valores de corte preciso. Então, as ômicas, elas oferecem uma nova abordagem para o diagnóstico de doenças com o potencial de revolucionar a medicina. Ao analisar o perfil molecular de um indivíduo, vai ser possível identificar doenças de forma mais rápida e precisa, permitindo, assim, um tratamento mais eficaz. Vou falar um pouco sobre o nosso segundo artigo. Essa é a primeira página dele. Pode passar. Então, o artigo é uma revisão de literatura sobre o Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos. E ele tem como maior objetivo analisar esse programa com a prevenção de efeitos adversos a medicamentos causados pelos antibióticos. Então, o que é o Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos? O Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos é um conjunto de estratégias sistemáticas que tem como objetivo garantir o máximo de efeito terapêutico dos antibióticos, reduzir eventos adversos, prevenir resistência microbiana e diminuir os custos com a saúde. Então, ele é baseado em intervenções com evidências científicas. Pode passar. Então, aqui fala um pouco sobre as ações desse programa e recomendações para o seu bom funcionamento. Então, fala sobre reunião de médicos farmacêuticos, relacionando efeitos adversos relacionados a medicamentos relacionados ao antibiótico no hospital em questão, implementação de intervenções preventivas e educativas para médicos no momento da prescrição, implementação de um bom sistema de alergia a beta-lactâmicos, porque cerca de 15% de pacientes podem ter alergia a beta-lactâmicos, então uma terapêutica que seja adequada para esses pacientes vai reduzir os efeitos adversos, né, como as alergias e anafilaxias, e assim, entre outras várias ações, assim, para deixar essa antibacterioterapia mais eficaz e mais segura. Então, como eu falei, um pouco sobre a importância. Então, mudança de comportamento na prescrição, na dispensação, feita de uma forma mais consciente, diminuição de possível existência de micro-organismos resistentes e proteção a pacientes de efeitos diversos ou formação de micro-organismos resistentes e etc. Os objetivos, como eu já tinha falado, são maximizar o efeito terapêutico e reduzir efeitos diversos, prevenir a seleção e disseminação de micro-organismos resistentes
e diminuição dos custos da assistência à saúde, né, considerando que temos um sistema de saúde público. Então, é isso. Então, primeiro, como esse artigo tem como principal objetivo relacionar o uso eficaz do programa com a diminuição dos efeitos adversos relacionados a medicamento, primeiro importante relacionar a grande incidência de efeitos adversos relacionados a medicamento com os antibióticos. Então, um estudo de efeitos adversos relacionados a medicamentos demonstrou que, numa pesquisa unicêntrica, mais ou menos 17,1% de pacientes que tiveram uso de antimicrobianos apresentaram efeitos adversos relacionados a eles. E podem ser manifestações gastrointestinais, hepatobiliares, nematológicas e renais, sendo a maioria manifestações gastrointestinais. Além disso, o uso irracional de antibióticos, principalmente de lincosamidas, estão relacionados a infecções por Clostridium difficile, que são infecções que têm mais chance de acontecer com o uso dessa classe de antibióticos, porque elas desregulam a flora intestinal e isso faz com que tenha um ambiente mais propício à liberação de citocinas dessas bactérias de específico e a formação de colônias. Então, isso só reforma a importância de um programa que consiga fazer com que essa antibacterapia seja mais eficaz, para que não haja possível infecção por essas bactérias nos pacientes. Além disso, os erros relacionados à prescrição de medicamento e dispensação causam mais de 7 mil mortes ao ano. Então, é uma grande causa de mortalidade, além de morbidade, porque 20% dos pacientes em terapia antibiótica têm efeitos relacionados a medicamentos. E antibióticos não indicados clinicamente, que foram prescritos, tem cerca de 17 a 20% associação também com efeitos adversos relacionados a medicamentos. Então, a prescrição e a dispensação correta tem grande importância na segurança do paciente, em relação ao efeito adverso e, enfim. Além disso, foi relatado que, a partir da relação do uso de ciprofloxacin com a resistência da Pseudomonas aeruginosa, pode-se enxergar que a redução desse uso causa, então, uma menor resistência. Dessa forma, o uso racional de antimicrobiano ajuda em diminuir a resistência por Pseudomonas aeruginosa, que é uma grande classe com crescente resistência atualmente, né? Então, fazendo uma ligação dos dois artigos aqui apresentados pelo grupo, a gente consegue ver que tanto o uso de biomarcadores para diminuir o uso ineficaz de antibióticos, quanto o uso do programa de gerenciamento de antimicrobianos, elas são medidas que se complementam no uso correto e eficaz dos antimicrobianos. Então, de formas diferentes, pelo uso de biomarcadores ou pelo programa, você consegue diminuir a multiresistência, ter uma terapia mais eficaz e com menos efeitos adversos, e, além disso, diminuir os custos em relação a um tratamento posterior, né? Um tratamento secundário mais caro, enfim, vindo de complicações que essa farmacoterapia errônea pode causar.
Então, são artigos que se complementam na questão da resistência e segurança do paciente que faz uso de antimicrobianos. É isso. A gente queria agradecer e é isso. Obrigada. Boa tarde.